Olá! A palavra de hoje é somatização. Bom, falar de somatização é você olhar para uma questão mesmo de sintomas que não tem uma causa raiz, mas que nem por isso deixam de doer, deixam de incomodar. Então, tem algumas situações, algumas formas da gente perceber qual é, né, os sinais que o teu corpo traz para enfrentar aquele momento. E aí, cada um de nós vai ter um padrão muito pessoal e muito representativo às vezes. Então, tem gente que vai ter uma dor de cabeça muito forte, uma dor de garganta, ficando até sem voz, tem gente que vai ter uma dor no estômago, tem pessoas que vão apresentar uma alergia. Tudo isso decorrente de algum contexto que ela não consegue entender muito bem, às vezes não consegue lidar muito bem, e aí o corpo vai e traduz isso, né, através desses sintomas. E a gente tem dois cenários, um cenário muito atual e um cenário de coisas do passado. No cenário atual é mais fácil da gente identificar, porque às vezes tá muito claro, né? Então, naquele momento a pessoa passou por uma perda, né, ou passou por ou está passando, né, por uma situação em que ela precisa encarar coisas que para ela é um pouco complicado, e aí ela começa a perceber esses sintomas aparecendo, cada um no seu padrão. Mas quando é algo do passado, muitas das vezes é onde a gente vai ter mais dificuldade mesmo. Porque se você já foi ao médico, já fez toda a bateria de exames, fez tudo aquilo para identificar o que poderia ser aquele sintoma e não tem essa causa raiz, e não está passando por nada nesse momento, você vai ter que resgatar lá atrás o que você deixou, né, aí como algo que, muitas das vezes no exemplo aqui, né, de luto, você deixou com que aquilo ficasse preso. Então, às vezes, você teve que engolir o choro, ou se for uma situação que uma conversa deveria ter acontecido, você não falou, você engoliu as palavras. No momento de estresse, você tinha ali um fator de raiva e você não colocou aquela emoção. Então, isso que aconteceu lá e que parecia que não tinha, né, algo que fosse mexer tanto, o corpo ele vai deixar ali como se fosse uma conta de restaurante, sabe? Você foi lá, você passou por aquele momento, mas não pagou a conta. Só que ele vai guardar aquela conta em algum ponto mais lá na frente, ele vai trazer aquela conta, só que com correção, né? E começa às vezes pequeno. Começa com uma coisa de incomodar aos poucos, de sendo algo que você não vai conseguindo compreender, e aquilo vai crescendo, crescendo até chegar no momento em que fica insuportável, muitas das vezes se torna algo que fica difícil de lidar mesmo, né? E aí o cuidado é de que, às vezes, algo que não tinha um fundo de uma causa raiz, né, que era algo só de fundo emocional, ele pode sim se tornar uma doença de fato, que aí sai da somatização, só dos sintomas, de você ter aquilo como uma forma do corpo estar expressando algo que talvez você não está conseguindo lidar bem, sentimentos que não estão sendo bem elaborados, e se tornando uma doença psicossomática. Aí a gente vai olhar e vai entender que aquilo que era um fundo emocional passa a ter uma causa raiz. Então, aquela dor no estômago que não era nada antes, acaba virando uma gastrite, acaba tendo aí algo que vai ter um agravamento mesmo, né? Então, depois de olhar para isso, qual é a dica, né? Qual é uma forma da gente talvez traduzir de uma maneira mais simples isso, né? Então, pensa que algo que pode parecer tão fácil e às vezes tão difícil, né? Que é você pensar na situação. Então, imagina que dentro da tua cabeça tem várias pecinhas de quebra-cabeça, que são várias informações de quebra-cabeças diferentes, ou seja, de histórias e situações diferentes, e que você precisa pegar essas pecinhas e separar. Então, o primeiro movimento que você pode fazer é de contar essa história. Então, o primeiro movimento vai ser elaborar essas informações. Então, cada pecinha dessas, você vai ter que separar na sua cabeça, né? O que é dessa situação, o que é de outra. Uma vez que você consegue iniciar esse movimento, o segundo movimento vem do externalizar, que é falar. E aí,
Ao falar, é como se você pegasse essas pecinhas de quebra-cabeça que estão ali, né, embaralhadas, você colocasse numa mesa na sua frente e você pudesse ver essas peças e começar a entender como que você vai encaixar. E aí conseguir ver qual é a imagem que você precisa olhar. E esse ato de elaborar e de falar, isso precisa ser feito com alguém que você confia. Então tem que ser com um amigo, tem que ser com um familiar, tem que ser com um profissional, mas com alguém que você de fato possa fazer esse movimento acontecer. Porque senão você vai ficar preocupado, será que eu posso falar disso? Será que eu posso contar isso? Então tem que ser para alguém que você possa trazer essas informações sem ficar tendo filtros, né? Trazer essas informações e externalizar. E às vezes a pessoa que está te ouvindo nem vai precisar falar nada, né? Só o ato de você elaborar as informações e externalizar, você mesmo se ouvindo, às vezes aquela palavra consegue fazer com que você reflita aí, conseguir entender tal coisa, né? Ajuda muito se o outro conseguir também captar essas informações e talvez trazer algumas perguntas, trazer algumas coisas que vai ajudar nessa reflexão. Mas esse movimento de elaborar e externalizar, ele já é um movimento que traz muito resultado. Então, a primeira coisa é trazer essas informações, contar essa história. Então, se às vezes você não se permite falar, tome cuidado. Se você percebe que alguém está muito calado, muito distante, não querendo compartilhar informações, né, também fique atento, você pode ajudar. Você pode ser a pessoa que vai ouvir, ou então você pode encaminhar, né, esse vídeo para a pessoa, ela vai aí poder entender se aquela situação que ela está passando, o que mais ela pode fazer, né, além de silenciar, o que ela pode fazer em relação a isso. Ou também, né, saber que existe sempre coisas muito simples que podem ser feitas e que a gente precisa só entrar nesse movimento, né, fazer com que as coisas aconteçam. Às vezes você dá o primeiro passo. Então, qual é o primeiro passo que precisa ser dado? Quais são as situações que estão incomodando? E fazer com que isso possa ser olhado, né? Ser visto e ser colocado da melhor maneira possível.